Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, hoje eu quero trazer um assunto muito importante para a tua vida. Quero falar sobre a fé e as obras. Lá no livro de Tiago, lá no finalzinho da Bíblia, no capítulo 2, versículo 14, diz assim: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? Em seguida, aqui no livro de Tiago, o escritor vai decorrer falando sobre esse assunto, sobre a fé sem obras. E ele vai dizer que a fé sem obras é morta, porque a fé ela só pode ser provada através das obras. Ele diz em seguida assim: mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé através das minhas obras. Então, o que é que o Tiago estava querendo nos ensinar aqui? É que não existe fé sem obras. A gente sabe que a nossa salvação ela vem através da fé, mas a fé, ela sem as obras é morta. Ele dá até um exemplo. Ele diz: do que adianta a gente pregar para alguém, a gente levar a palavra para alguém de conforto, mas não dá para ela o mantimento que ela está precisando para sobreviver. Não adianta de nada. A gente diz: vai em paz, a gente leva a palavra, mas não dá o mantimento que aquela pessoa está precisando. Ou seja, é a fé sem obras. Não tem como a gente dizer que servimos a Deus se não fazemos as obras do Senhor. Muitas pessoas nos últimos dias têm dito: eu creio, mas poucos estão querendo fazer a obra de Deus. Há muitos que até mesmo falam que nós não precisamos viver aquilo que nós pregamos. Nós pregamos aquilo que nós cremos e não o que vivemos. Está errado. Se eu olhar para a palavra do Senhor, quando nós olhamos para esse livro de Tiago, a gente vê que a fé sem obras é morta. Então, se você diz que crê em Deus, ou se você segue o Evangelho de Cristo, mas você não faz nada, você está servindo em vão. Está fazendo, como se diz, um sacrifício de tolo. Então, para nós dizermos que servimos a Deus de verdade, para nós comprovarmos a nossa fé de verdade somente através das obras. Tem muita gente que diz: eu tenho Deus no coração, mas não tem obras, então não adianta de nada. Tem muita gente que diz: Deus está comigo, ele crê, ele acredita, mas não tem obras. E a fé sem obras é morta. Então não adianta você dizer que tem Deus no coração, não adianta você apenas crer na palavra, se você não pratica aquilo que você crê. Então é isso que Tiago estava querendo dizer aqui. Ele estava querendo dizer o quê? Não adianta você dizer que crê, se você não faz. Porque muita gente diz: eu creio, eu acredito, mas não corre atrás, não faz por onde, não busca se aperfeiçoar no Senhor. Não adianta eu só ler a Bíblia, tenho que praticar. O que é ler a Bíblia? É crer. Mas praticar é o que vai fazer eu comprovar essa minha fé. Então não adianta de nada, irmãos, eu ir para a igreja, não adianta de nada eu orar, não adianta de nada eu fazer muitas coisas se eu não pratico aquilo que eu estou pregando. Então é melhor eu ter obras, porque através das minhas obras eu vou mostrar a minha fé, do que eu dizer eu creio, se eu não tenho obras. Aí eu quero te perguntar nesse momento: quais são as obras na tua vida? O que é que você tem feito para Deus? E aquilo que você tem feito que não é para Deus? Quais são as tuas obras? São obras boas ou são obras ruins? São obras para Deus, que serão aprovadas por Ele, ou são obras que não serão aprovadas por Deus? É para você refletir. Porque Tiago aqui ele dá até o exemplo de Abraão. Ele diz:
Abraão, porventura, ele não foi justificado pelas obras? Porque Abraão, ele foi até o monte sacrificar o seu filho. E através das obras dele é que a sua fé foi comprovada. E aí é que Deus, ele providencia o cordeiro. Então, a fé de Abraão, ela só foi comprovada através das obras dele. Então, a tua fé em Deus, ela só pode ser comprovada através das tuas obras. Porque, deixa eu te dizer uma coisa. De pessoas que dizem que servem a Deus, o mundo está cheio. Mas são poucos aqueles que fazem as obras. Aqueles que servem a Ele de verdade. Pare de ser uma pessoa que apenas crê. Porque nos últimos dias tem muita gente que é simpatizante do Evangelho. São pessoas que acreditam. São pessoas que creem naquilo. Mas são poucos os que querem praticar. Os que querem colocar em prática. Colocar em prática é mais importante do que crer. Porque crer, meu irmão. Aqui Tiago também ele diz, até mesmo os demônios creem e estremecem. Até mesmo a obra maligna, aqueles que fazem parte da força do mal, eles creem. Eles creem em Deus e estremecem. Eles temem a Deus. Então, crer não é grande coisa, porque eles também creem. Qual é a diferença? São as obras. Quais são as obras que a igreja tem feito? A diferença da igreja para o mundo não é simplesmente a fé, porque muitos que estão lá no mundo creem também. Qual é a diferença da igreja para aqueles que estão lá fora? As obras. O mundo tem que olhar para nós e tem que ver obras. Quando o mundo olhar para você e ver as obras de Deus na tua vida, aí é que eles vão olhar e vão dizer, ali tem fé. Aí é que eles vão olhar para você e vão dizer, ali é verdadeiramente alguém que serve a Deus. Por quê? Porque a fé só é comprovada através das obras. Amém? Então, espero que você coloque em prática isso que nós temos falado no nome de Jesus. Não adianta crer se eu não pratico. Uma passagem que explica claramente isso aqui que nós falamos é a parábola do bom samaritano, onde passa por aquele homem que estava caído um sacerdote e um levita, pessoas que serviam a casa, pessoas que serviam a Deus, mas passaram por ele e foram embora, não fizeram conta. Mas passou um samaritano e mesmo sem ter algum cargo no templo, na obra do Senhor, na casa de Deus, mesmo sem ter cargo nenhum, ele foi lá e ajudou. Qual é a diferença do sacerdote e do levita para o samaritano? É que o sacerdote e o levita criam, mas não tinham obras. O samaritano, não sei se ele cria ou não, mas ele tinha obras. Quem foi que agradou mais a Deus? O samaritano. Não é simplesmente a nossa fé que vai agradar a Deus, mas as nossas obras. Amém? Que Deus abençoe tua vida. Fique com Deus. Se inscreva aqui no canal, deixe o seu gostinho nesse vídeo. E até a próxima, se assim Deus permitir.